Vou agora interromper as notícias internacionais para a gente dar um pulo aqui no Brasil para falar um pouco sobre política. Uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016 foi até as redes sociais hoje para reclamar da postura que classificou como ridícula e típica de monarquia dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso e condenado por golpe de Estado e barrado pela lei da ficha limpa das eleições. A advogada e vereadora por São Paulo, Janaína Pascoal, reclamou das recentes manifestações do senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência, que vem dizendo ter saudade do pai na rua e dos irmãos dele, o ex-deputado Eduardo e o vereador Carlos Bolsonaro. Segundo ela, a família só fica lamentando diariamente a prisão do pai, mas a situação não é inédita no Brasil e vários ex-presidentes já foram presos no país, sempre em condições carcerárias muito mais favoráveis do que a da maioria dos cidadãos detidos. É o caso do próprio presidente Lula, que ficou quase 2 anos na cadeia, também de Fernando Collor de Mello, detido até hoje, e de Michel Temer. Na visão de Janaína, Flávio precisa parar de colar no pai, porque o Brasil deixou de ser monarquia e deveria apresentar propostas objetivas para melhorar a vida da população. Começa contigo agora, Bruno. Pergunto sobre essas posições da Janaína e até sobre também os posicionamentos públicos dos filhos do ex-presidente, né, que se colocam, e aí falando mais especificamente do Flávio, né, além de ser filho do ex-presidente Bolsonaro, a gente precisa conhecer quais são as bandeiras e proposta dele, né? Qual que é a proposta de país que o Flávio Bolsonaro tem? Me preocupa um pouco o fato da vereadora Janaína Pascoal tá cobrando isso, até porque o governo Bolsonaro nunca teve proposta para o Brasil, né? Então, assim, não sei o que ela está esperando de proposta ou de programa de governo da família Bolsonaro. Ela mesma, que foi grande apoiadora, ela que sempre esteve envolvida desde o começo no impeachment, né, com performances cinematográficas e tal, não consigo entender muito bem o que ela está cobrando do governo Bolsonaro de proposta para o país. O que você tem é uma cartilha ideológica bastante radical, bastante conservadora, que a família Bolsonaro defende e defende de forma muito populista, né? Ou seja, colocando como uma solução para um problema causado por um inimigo ou por alguns inimigos. Eu não estou me lembrado aqui, assim, claro, já tem alguns anos do governo e a gente teve uma pandemia no meio, mas assim, eu não estou lembrado de uma proposta do governo Bolsonaro para o país, né? Assim, proposta de crescimento econômico, proposta de política social, proposta de rearranjo da educação, reforma do Estado ou de privatizações. Nada disso foi tentado, nada disso foi feito nos 4 anos do presidente Bolsonaro. A gente teve uma proposta de tentativa de golpe de Estado conduzido pela família e pelos asseclas do governo, mas não me lembro de ter assim um programa de governo que o Bolsonaro e seus familiares apresentaram. O que me assusta nessa fala da Janaína é porque qual outra alternativa o pré-candidato Flávio Bolsonaro tem como trunfo eleitoral? Né? Assim, não tem nada para acreditar no nome do Bolsonaro. Assim, olha, está aqui uma política pública que meu pai fez e que o ex-presidente conduziu, tirou pessoas da miséria, melhorou a educação, investiu na ciência, urbanizou, arrumou 70% de brasileiros que não têm esgoto e água tratada. Não tem nada disso. Né? Então, me preocupa um pouco que ela ache que tem programa e que o Flávio Bolsonaro tem alguma alternativa a oferecer, a não ser insistir no legado da herança familiar. Né? Então, me parece que assim, não há outra estratégia no horizonte e a vereadora está cobrando algo que nunca aconteceu. Então, me deixa um pouco preocupado se ela não está enxergando alguma coisa que não existiu. Ou cair no real, né? Agora, professora Denilde, sobre o Flávio, né? Ele vai ter essa questão, né? É claro, todo mundo sabe que ele é um Bolsonaro, a proximidade que ele tem com as ideias do pai,
mas ele vai ter que se mostrar também como indivíduo próprio, né? Com luz própria e alguém que pode concorrer com alguém que já disputou a eleição e venceu 3 vezes, que é o presidente Lula, que está no poder, né? Está com a máquina na mão também. Eu acho que esse vai ser o grande desafio do Flávio, né? Numa candidatura que precisa conseguir ganhar um espaço para além também do bolsonarismo tradicional. Acho que essa frase da Janaína, ela coloca aí uma questão que é o quanto também, mesmo dentro dos grupos de apoio ao bolsonarismo, há um questionamento sobre a legitimidade do Flávio quanto expressão para ser o candidato de fato com competitividade. Tá? Então ela traz esse elemento. Mas a gente tem que sempre lembrar que a Janaína ela vem fazendo aí ao longo dos anos, desde o rompimento com o próprio Bolsonaro, esse papel de ser a questionadora da própria família Bolsonaro, né? Então ela instiga o debate com relação ao Bolsonaro e com relação aos filhos, né? A posição dos filhos, né? A primeira crítica que ela faz aos filhos do Bolsonaro. Mas neste contexto ela traz à luz a discussão sobre a capacidade do próprio Flávio de ser não só o herdeiro natural pela ligação familiar, mas ser também capaz de articular uma candidatura de fato competitiva, que é a dúvida de muita gente, né, fora do núcleo bolsonarista. E aí ele não tendo um programa, como o Bruno colocou, ele tem que estar colado na figura do pai, porque essa é a sua melhor estratégia hoje para conseguir manter evidência, manter espaço e à medida que vai acontecendo aí o processo eleitoral e as candidaturas vão sendo colocadas, ele conseguir ter também capacidade de negociação. Não tem sido fácil para ele, principalmente porque há uma grande desconfiança dos mercados, uma desconfiança do próprio grupo mais à direita, mas não um grupo bolsonarista, né? E ele não tem um diálogo com o centro. Então a situação é, sim, sempre de dificuldade para ele. E não ter uma voz própria capaz de se colocar para além do aspecto da família também é um fator de dificuldade que acho que vai se tornar cada vez mais presente. Acho que a Janaína não vai ser a primeira a questionar o que de fato o Flávio pensa sobre questões relacionadas ao Brasil e sobre o projeto que ele tem para governar o país como presidente. Acho que essa vai ser uma tônica de todos aqueles que principalmente têm maiores dúvidas dentro do campo da direita sobre a candidatura que ele tem. Hoje ele tem a certeza de que o nome da família e essa ação colada ao pai garante para ele o núcleo bolsonarista, mas para ser competitivo ele teria que conseguir mais, e essa acho que é a grande dúvida.